Entender os princípios de acidez e basicidade de compostos orgânicos é fundamental para diversas áreas do conhecimento, como o desenvolvimento e a produção de medicamentos, processos metabólicos, bioquímicos e ambientais e sínteses químicas. A acidez pode ser definida pela teoria de Bronsted-Lowry como a capacidade de doar prótons, enquanto a basicidade depende de pares de elétrons disponíveis, receptores de prótons. Entretanto, não é apenas a capacidade de doar e receber prótons que justifica a acidez e a basicidade de compostos orgânicos. Fatores estruturais como eletronegatividade, efeitos indutivos, efeito de hibridização e estabilidade da base conjugada são também utilizados para compreender a força de ácidos e bases orgânicos. Considerando os fatores estruturais que influenciam a acidez e a basicidade dos compostos orgânicos, assinale a alternativa correta. Tá, então, letra A. A diminuição da eletronegatividade do átomo ligado ao hidrogênio ácido tende a aumentar a acidez, como observado em ácidos halogenados. Então, essa letra A está errada pelo seguinte. A questão da facilidade de um ácido liberar H+, né, que é o que determina a força, é justamente a facilidade da saída do hidrogênio. Por exemplo, no ácido clorídrico, vou pegar ele como exemplo. Eu tenho aqui o hidrogênio e tenho o cloro com 7 elétrons, né? É uma ligação covalente. Uma vez que o cloro é muito eletronegativo, ele tende a trazer esse elétron do hidrogênio mais para perto dele, o que facilita a saída do H+. Então, a diminuição da eletronegatividade diminui a acidez, porque aí, se esse elétron do hidrogênio não está muito deslocalizado, né, um termo que a gente usa, então fica difícil a saída dele, tá? Então, o ácido é tão mais forte quanto mais fácil for a saída do H+. E o H+ sai mais facilmente quando o elétron do hidrogênio não pertence a ele, tá? Então, o aumento da eletronegatividade vai aumentar a acidez do ácido. Letra B. As aminas terciárias são sempre mais básicas que aminas primárias, independentemente do solvente, devido ao maior número de grupos alquila eletrodoadores. Isso daqui também é uma questão de basicidade, né, da orgânica muito importante, que é o seguinte. A questão está falando que o ácido é forte quanto fácil a saída do hidrogênio, e a base, quanto mais fácil, né, quanto mais ela tiver tendência em receber o H+, ou então, quanto mais fácil for ela doar o par de elétrons. Sendo que existe uma regra que é o seguinte, olha, então, por exemplo, deixa eu desenhar uma amina primária aqui. Vou desenhar a propilamina, tá? Então, aqui eu tenho os dois hidrogênios, né? Tem os hidrogênios aqui nos carbonos, sendo que essa base ela é capaz de receber um H+ devido à presença desse par de elétrons do nitrogênio ali. Tá, então, quanto mais a carga negativa estiver concentrada ali no par de elétrons do nitrogênio, mais forte é a base. E aí, no caso, eu tenho os carbonos pouco eletronegativos que tendem a ceder seus elétrons por eletronegatividade para o nitrogênio, fazendo com que a carga negativa fique concentrada ali no par de elétrons. No caso de uma amina terciária, ela tinha tudo para ser mais forte mesmo, porque a presença desses 3 carbonos, né? Perceba que o nitrogênio, desculpa, ele tem daqui para poder puxar elétron, do carbono de baixo, desse carbono aqui da direita. Porém, a gente diz que existe algo que a gente chama de impedimento estéreo ali no nitrogênio. E esse termo estéreo significa de espaço, significa espaço. É igual a estereoisomeria. Então, aqueles carbonos em volta do hidrogênio formam grupos grandes, né? Porque no caso da amina primária, eu tenho aqui essa ramificação propil, só que eu tenho 2 hidrogênios pequenininhos em volta do nitrogênio. Então, é como se no caso da amina terciária, esse par de elétrons ficasse meio que blindado. O acesso a ele ficasse difícil, tá? Então, eu não posso afirmar que a amina terciária é sempre mais básica, devido a isso daí que a gente chama de impedimento estéreo. Letra C. Os compostos com hibridização sp3, né, ou seja, carbono tetraédrico, no átomo que porta o hidrogênio ácido, são mais ácidos que compostos
com hibridização sp, devido à menor porcentagem de caráter S. Isso daqui parece difícil, mas você vai ver que também não é. Acontece que a gente falou lá na letra A que a eletronegatividade, ou seja, eu ter um grupo muito eletronegativo ligado ao hidrogênio, isso tende a fazer com que o ácido fique mais ácido. E a presença de insaturações na cadeia aumenta a densidade eletrônica e também causa um efeito indutivo maior. É como se a presença da ligação dupla, ela concentrasse a carga negativa e fizesse com que também houvesse uma maior puxada desses elétrons ali. Então, olha só, toda vez que a única diferença entre dois ácidos for a presença de uma insaturação, essa presença da insaturação tende a tornar ele um pouco mais forte, tá? Então, está falando que o sp3 é mais forte, mas no caso, se tem ligação π, né, aí tende a ser um pouco mais forte. Lembrando, se essa for a única diferença. E aí só sobrou a letra D. Os ácidos carboxílicos são mais fortes que os álcoois devido à estabilização da base conjugada por ressonância, enquanto as aminas apresentam basicidade variável conforme o tipo de substituinte no nitrogênio e o tipo de solvente. A gente falou dessa questão da base lá na letra B, né? Ou seja, deixa eu dar um exemplo aqui. Amina. Imagina que eu tenho essa amina primária de novo. Então, eu tenho aqui um par de elétrons, e aí esses carbonos tendem a doar suas cargas negativas, concentrando a carga negativa naquele N. Já uma amida, por exemplo, se eu tivesse um N, C e uma dupla O, acontece que esse oxigênio ele ficaria disputando com o nitrogênio a carga negativa da molécula. E aí, isso faz com que a carga negativa não fique concentrada num único ponto. Ou seja, então os substituintes eles vão determinar a força da base. E no caso dos ácidos carboxílicos comparado com os alcoóis, a gente pode sim pensar nessa questão da ressonância. Porque aí, se saiu um H+ aqui, aqui ficou com uma carga negativa. E aí, por ressonância, essa dupla poderia vir para cá, a ligação π, e aí neutralizaria essa carga negativa que viria ali para cima. E aí essa estrutura de ressonância, tipo no benzeno, torna a base conjugada um pouco mais estável. Isso quer dizer que isso faz com que o ácido carboxílico solte o H+ mais fácil.